Vamos orar, fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça por essa noite, por estarmos na tua presença, por termos saúde. Eu sei que muita gente pode ter crises, pode ter problemas, mas não são problemas impossíveis. Que o Senhor nessa noite possa falar ao coração de cada pessoa de uma forma sobrenatural, de uma forma poderosa, de uma forma que mude e altere toda a sua constituição. Hoje é um dia especial na presença do Senhor. Hoje é um dia do amor de Deus sobre sua vida. É um dia em que Ele vai derramar mais uma taça do conhecimento, da revelação, daquilo que está no coração dele. Eu oro, Pai, para que o Senhor possa trazer cura, libertação, entendimento, revelação ao coração de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos navegar bastante na Bíblia, porque eu quero mostrar alguns conceitos do governo de Deus através da Bíblia. Eu sempre tenho falado bastante aqui, e para aqueles que estiveram no final de semana, eu vou dar continuidade à palavra, que a gente está falando sobre governo, sobre autorização. A gente está falando que não há nenhuma forma de andar na vida sem estar debaixo de uma energia, de uma força que seja invisível, que comande, sabe, que dê regras, que dê limites, que dê autorizações ou não autorizações para você. A vida é uma vida do mundo espiritual. Tudo que é do mundo espiritual está extremamente desconhecido muitas vezes pela gente. Eu falei semana passada sobre a questão da energia. Todo mundo sabe que a energia existe, mas ninguém a vê a não ser que toque ali, que leve um choque. Há muitas coisas que produzem o mundo espiritual, mas não é visto por nós, né? E hoje eu quero te falar sobre a questão do governo. A gente se desautoriza em qualquer lugar da nossa vida quando a gente não governa aquilo que foi colocado na nossa mão. Por exemplo, você tem um trabalho. O trabalho exige de você um posicionamento, horários, sabe, uma habilidade para aquilo, uma emoção para vender aquilo, uma força, uma vitalidade. E você vai para o seu trabalho, você faz tudo isso sem nenhum compromisso. Provavelmente você vai ser alguém que logo não vai estar nesse trabalho. Você vai perder esse trabalho, alguém vai te tirar, ou alguém, se é seu negócio, vai quebrar. Porque a vida, ela é feita de uma força de construção, uma força de impulsionamento de tudo aquilo que a gente deseja. E o governo é aquilo que traz ordem sobre a terra. Sabe, eu sempre falo para os meus meninos e para aqueles que moraram em casa. Outro dia o Cris foi cortar a grama comigo. Ele se livrou de mim porque ele casou, né? Então agora já não está mais em casa. E aí não vai mais cortar a grama, né? Mas eu peguei ele antes dele sair né? Tem um gramado muito grande lá em casa. Quando você entra numa casa de uma pessoa que a grama está alta, que o lixo está acumulado, que tem coisas quebradas, móveis quebrados que você não vai mais usar, que tem lá colchões que rasgou, sofás que você talvez não utilizou, e está tudo amontoado em algum lugar. A primeira impressão que você tem daquele lugar é a impressão de desgoverno. E eu vou te falar uma coisa para você: Deus habita no lugar da organização. Deus habita no lugar, sabe, onde as coisas estão em ordem. Isso é muito claro. E eu queria que você entendesse nessa noite um pouquinho do que Deus fala através da Bíblia. Eu queria que você abrisse em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler bastante hoje. E eu queria que você prestasse atenção, não se desviasse para nada, para você não perder a linha daquilo que eu quero falar com você através da Bíblia. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas,
nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Presta atenção uma coisa, volta ali. Jesus é o ponto da nossa conversa. Tudo que você pensar sobre um Deus, você tem que ir para Jesus. Jesus é a figura da vontade perfeita, da plenitude. O texto vai falar sobre isso. Plenitude é quando uma coisa é plena, não lhe falta nada. Cristo é, a plenitude. Nesses últimos dias, está falando de 2020 e poucos anos atrás, em que Jesus passou pela terra, né? E foi crucificado, e deixou uma palavra para nós, deixou princípios, valores. Eu tenho conversado com muita gente, discipulado pessoas, e eu tenho dito, gente, se não levantar princípios, valores, não funciona. A fé emocional é uma fé morta. Muita gente vai desistir do caminho dos céus por causa de emocionalidade. Eu gosto de Deus. Não, você tem que obedecer a Deus, mesmo que te doa, mesmo que te rasgue, mesmo que fale assim, cara, eu não concordo com isso, mas se Deus pediu isso, eu tenho que fazer. Porque muitas vezes a nossa alma está muito deformada, muito tendenciosa, muito cheia de nhenhenhé, de fragilidades. Então o princípio não é para ser discutido, é para ser obedecido. O princípio é aquilo que funciona, que traz regra, ordem, que faz a coisa funcionar. Se a gente vai passar sobre a terra questionando, né, o barro questionando o Criador, né, o oleiro, como que vai ficar isso? Porque tem muita gente hoje que fala, eu não concordo com a Bíblia diz, eu não concordo com isso, mas concorda com o que então? Porque em todo lugar você vê espíritos funcionando, você vê o espírito do bem ou do mal. Por exemplo, quem passou pela avenida ali na frente do BS esses dias que nós tivemos o Motor Road aqui na cidade, você consegue dizer que aquele ambiente é um ambiente de paz? Você consegue dizer que aquele ambiente é um ambiente de Deus? Um monte de pessoas boas, profissionais, compram motos caras, é um momento de diversão deles, mas em cima de um monte de coisa errada. E assim, se Deus pudesse pedir para alguém pegar o seu dinheiro e investiria nisso? Você acha que um Deus que está disposto a acabar com a fome do mundo, a organização do mundo, ele pediria para as pessoas gastarem dinheiro, num final de semana, um cara desse vem, um pneu que gasta R$1.000 conforme a moto, muito mais, não sei nem o preço que está isso daí. O cara fica no hotel, come, bebe, gasta dinheiro, e você fica falando assim, Deus dá energia, dá força, sabedoria para nós fazermos isso com nossa vida? Ah, pastor, tudo bem, cada um ganha dinheiro e gasta onde quer, ótimo, mas aí é o mundo sem Deus, é o mundo fora do reino. Quando a gente fala de reino, a gente tem que entender que a gente está submisso a uma vontade que ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável, e ela funciona para todos. Não é como o comunismo, porque nem no mundo não existe nem a palavra igualdade, ela existe, porque não existe nada igual. O que sai da mesma forma, do mesmo produto, ele sai com posições de produtos, moléculas diferentes, rebarba diferente, ou seja, tem sempre alguma coisa que não vai funcionar igual. Então não existe igualdade, não tem uma árvore igual, não tem uma pessoa com uma digital igual. Então assim, mas Deus, ele coloca todo mundo diferente em paz. Há condições para que todos tenham, mas pastor, onde está esse mundo? Esse mundo está dentro de nós. Esse mundo perdido, esse reino perdido de organização, que a gente deseja e a gente não vê, é porque muitas das responsabilidades de cada pessoa foi deixada para trás. Quantos de nós já gastamos, 50%, 70%, 80% da nossa energia no reino? Até aqui. Aonde foi gasta a nossa energia? Aonde foi gasto nossas habilidades? Aonde foi investido nossos recursos? Para que você possa saber se Deus está sendo honrado, você tem que saber disso daí na sua vida. Mas nesses últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Continua.
O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Ou seja, qualquer coisa, fala assim, qualquer coisa na minha vida precisa de uma palavra de Deus para funcionar. Não adianta a gente trabalhar na emocionalidade. Lembre-se de uma coisa, princípio é princípio, ele funciona. Então ele, pela palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, ou seja, qualquer pessoa em pecado está no direito de ser purificado, só tem que se arrepender, tem que reconhecer pecado, se arrepender e tomar uma posição de não cometer mais pecado. Nós não estamos falando de um Deus que ama o pecador do jeito que ele está e ele não precisa mudar, porque existe uma mensagem no meio evangélico hoje de muito amor. Ah, Jesus te ama. Claro que ele te ama, morreu por você, que é prova maior que isso. Mas ele não combina com o mal, ele não combina com a desobediência, ele não combina com a falta de crença nele. E eu sei que falar de Deus, nem Moisés viu a face de Deus. É muito complicado. Mas Jesus tem prova viva, provas documentais da presença desse homem, da morte dele dentro do Império Romano, da crucificação dele, da ressurreição dele, da vista das pessoas que viram ele vivo depois de ressurreto. Ou seja, nós estamos falando de alguém real, alguém que viveu entre nós, alguém que morreu entre nós, alguém que ressuscitou entre nós e alguém que foi assunto aos céus. Se você pega, eu tenho vários links que eu vou montando aqui, depois nem consigo achar, mas eu tenho uns 500 links sobre a ciência comprovando histórias bíblicas. Um monte. Gravações no fundo do mar, por exemplo, da passagem no Mar Vermelho, está lá bigas, rodas de carruagem, elmos de lutador, espadas, escudos, mas em grande quantidade. A câmera passou lá, a câmera, um robozinho, e filmou a passagem lá. Nós temos um monte de coisas. No Monte Ararat tem uma tábua, uma madeira, que ela dá exatamente medida, e é o mesmo tipo de madeira que a Arca de Noé. Então assim, o mundo está cheio de comprovações científicas de lugares, pessoas, coisas que aconteceram a respeito da nossa espiritualidade. A sua mente, ela precisa ser trabalhada o mais rápido possível, para que você não viva a parte das bênçãos, dos milagres, falando, talvez essa coisa não é para mim, pastor. Agora, existe uma perguntinha que os coaches fazem por aí, que a gente devia fazer nos púlpitos. O que é que você quer? Porque tem gente reclamando de algumas coisas, mas talvez não quer nada. Não está procurando nada. Porque quem quer paz, sabe? Quem quer realização, põe propósito. Eu quero sair daqui, eu quero chegar ali. Eu quero isso com Deus. E hoje eu vou falar de umas coisas que ajudam a gente ser guiado por Deus na questão do dia a dia, né? Vamos lá, vamos continuar o texto. Então, não, volta um pouquinho, porque eu não terminei a purificação dos pecados. Assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois qual dos anjos, Deus em algum momento disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. E outra vez eu lhe serei pai, e ele me gerou e será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, ou seja, Jesus vindo ao mundo, diz a todos os anjos de Deus, o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, cetro de justiça, o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Diz ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus obras das tuas mãos. Ele
eles perecerão, mas tu permaneceste, todos eles envelhecerão como vestes. Como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os seus anos, os teus anos jamais terão fim. Continua. Ora, qual dos anjos Deus em algum momento disse: senta à minha direita, até que ponha os seus inimigos por estrado de seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor do que é onde de herdar a salvação? Então, assim, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviamos. Para aí. Deus está falando de toda a glória, e Ele termina dizendo assim, claro que esse texto de Hebreus vai até 18 ali, ele vai falando só sobre não se perder. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, assim, o Senhor fala sobre um Jesus que nos dá uma autorização. É muito fácil isso acontecer. E eu tenho me preocupado muito, porque as pessoas, elas não estão olhando para Deus de uma forma em que Deus pode lhe tocar, pode favorecer no dia a dia. Parece que tudo vira um milagre, tudo vira uma coisa sobrenatural. Não. Eu quero te falar hoje sobre essa intimidade. Salmo 115, passa fazendo um favor. Diz assim, Salmo 115, versículo 14. O Senhor os abençoe mais e mais a vocês e seus filhos. Continua. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Presta atenção. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio podem fazer isso. Termina no 18. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora para sempre. Aleluia. A Bíblia diz que os céus dos céus são do Senhor, a terra Ele deu a nós. Então, assim, fala assim, qualquer desgoverno, fala forte, qualquer desgoverno, existe uma responsabilidade minha. Por quê? Porque todos aqueles que estão do nosso lado, se eles estão fazendo alguma coisa errada, nós falhamos na forma dessa verdadeira adoração, dessa verdadeira, honra a Deus, desse verdadeiro temor a Deus. Muitas vezes os filhos olham para nós e talvez eles não olhem o que a gente tem na nossa história, um rastro de obediência, um rastro de cumprimento da palavra, de amor à palavra, de louvores à palavra, porque muitas vezes não é que você não ame a Deus, é que a sua palavra não combina com a palavra de Deus. A sua voz não é uma voz de adoração, é uma voz de crítica, é uma voz de não concordo, não aceito, é uma voz de que alguém me deve, a vida não foi legal comigo. E os filhos crescem vendo alguém dizer que ama a Deus e soltar um verbete, uma palavra muito diferente desse ser. Eu quero falar com você sobre intimidade. Depois que eu coloquei, eu não vou nem te falar de Gênesis 1:26, que o verbo que ele fala, domine a terra, domine os peixes, ali que ele fala, Deus criou o homem, sua imagem e semelhança o criou, e colocou ele para, para dominar os peixes, as aves, tudo que se arrasta. Esse verbo de domínio que ele fala, se chama radar, no original, que se chama aquele que pisa, que governa e que subjuga. Ou seja, aquele que tem, onde a Bíblia diz, onde pisarás, planta dos seus pés, ali se tornar possessão tua. O pé, a ponta do pé, andar sobre a terra, significava domínio sobre a terra, que aquilo te pertencia. E eu quero te dizer uma coisa assim, Deus tem
eu quero falar sobre sua eternidade, mas eu também quero falar sobre qualidade de vida na terra. Que adianta a gente ir para o céu vivendo uma qualidade de vida muito ruim aqui na terra, de relacionamentos principalmente. Onde está a dor do ser humano? Toda dor do ser humano tem um CPF, que tem um nome. Ah, foi fulano, foi Beltrano, foi alguém que me magoou. Todo tipo de dor tem um CPF. Alguém que me abandonou, alguém que me traiu, alguém que não me amou, alguém que não me abraçou, meu pai, minha mãe, sabe, meu filho. A gente tem sempre uma dor. E Jesus não disse que seria diferente. Mas Ele nos ensina, porque Ele falou, no mundo tereis aflições. Aflição fala de coração aflito, fala de preocupação, fala de ansiedade, fala também de convulsões emocionais. Mas Ele diz, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, eu ensinei o caminho para sair das aflições. Eu ensinei o caminho para não andar sobre as tensões. Elas virão, elas acontecerão, porque você está no mundo caído, um mundo distorcido. Mas Ele ensinou como a gente pode andar nisso. E quando a gente fala de qualidade de vida, a gente está falando de receber a potencialidade que a terra tem para te dar naquilo que você tem de administração. Quem lavra a terra e planta certinho, colhe. Porque tem chuva no tempo certo, claro, você tem que saber plantar, tem que saber o tempo, mas eu estou falando de colheitas que não estão baseadas em plantas como antigamente. Antigamente você sabia que você plantava a mandioca em tal período para ela nascer, o arroz, o feijão. Cada estação te dava um tipo de alimento na terra. Mas hoje nós jogamos outras sementes. E essas sementes, elas estão intimamente ligadas, sabe, a que tipo de importância você está dando à sua semeadura natural. Eu ouço muita gente falar, eu fiz uma faculdade, mas não era bem isso que eu queria. Já ouvi de muitos jovens isso. Eu tenho um serviço, mas não era bem o que eu queria. Eu faço aqui, mas por enquanto eu não sei o que eu vou fazer lá na frente. As pessoas não sabem o que elas querem. Isso é fato. As pessoas não sabem direcionar, porque Deus não é um Deus de perdição, um Deus de não entendimento. Se você sai daqui, você vai ali, Deus quer saber como isso aqui vai acontecer. Por que você precisa disso? Aonde a glória dele vai ser manifestada? Onde que Deus pode ser honrado, adorado no meio desse caminho? Como Ele pode te ajudar a fazer isso? Essa é a importância pelo qual nós nos relacionamos com o Ser Criador. Senão você anda de qualquer jeito, qualquer lugar está bom. E o caminho da intimidade é um caminho muito curioso e difícil. Porque é assim, a gente pensa em intimidade como casal. O casal é a pessoa de maior intimidade. Eu vou te dizer uma coisa, a maioria dos homens sabem a necessidade da mulher e não realizam. Porque às vezes a mulher, ela tem uma necessidade muito grande. E o cara fala assim, vamos falar de área financeira, você deseja demais, eu não posso te dar isso. Não dá porque você não quer amar ela o tanto que você pode na sua vida. Minha mulher sempre desejou mais do que eu, e ela sabe disso. Para mim, qualquer paixão me divertia, qualquer lugar estava bom, qualquer casa estava bom. E ela sempre diz, não, você pode fazer isso aqui, a gente pode ter um negócio melhor. Por que você não deseja? Eu falei, amor, porque está bom isso aqui, eu não tinha nada. Para quem não tem nada, qualquer coisa funciona. E muitas das vezes, ela sabe disso, eu fiz coisas para agradar o coração dela, e me custavam caro. Eram financiamentos de carros, eu comprava um carro que ela gostava. Quando você entra na intimidade, não basta saber o que o outro precisa. Você tem que realizar se você o ama. Quando eu entro na intimidade de Deus, Deus tem uma vontade. Ele tem um querer. Ele é Deus, Ele me colocou como filho e diz, filho,
Eu quero que você faça isso, porque isso vai se dar bem com você. Porque eu te fiz, eu sei quem você é. Eu sei a sua constituição, eu sei seus talentos, eu sei suas habilidades. Então, filho, se você fizer isso aqui, essa é a minha vontade, você não está realizando para mim, é para você. Você vai ser perfeito nesse lugar. Muita gente sabe o que o outro precisa. Um irmão sabe o que a irmã precisa. Um pai sabe o que o filho precisa. Uma mãe sabe o que o filho precisa. E a gente fica no nível só do conhecimento. Esse nível de conhecimento é o que nós muitos temos na nossa geração. Sabemos que Deus é bom, sabemos que Deus cura, sabemos que Deus pode realizar, mas eu não quero sentar à mesa dele, porque para sentar à mesa dele, para receber o que eu preciso, eu vou ter que mudar muita coisa, eu vou ter que abandonar muita coisa. E às vezes essa muita coisa é pensamento, é o jeito de pensar. Ah, mas eu fui constituído assim, é o meu jeito, e eu não vou mudar. Espera aí, quem está falando isso? É para Deus que você está falando isso? Ninguém toca em mim, ninguém vai me alterar, eu penso assim, acabou. Intimidade fala de você agradar, de você desejar, sabe, fazer a vontade de estar perto, de ir a fundo. Eu estava aconselhando um rapaz, mas eu tive 10 aconselhamentos sobre isso. Eu vou falar, não vai ser dele, eu já tive uns 15 acompanhamentos. Uma pessoa que no temperamento dela, porque nós temos basicamente 4 temperamentos, mas tem mais outros que descobriram hoje. As pessoas são sanguínea, colérica, melancólica e elas são fleumáticas. Quem é melancólico e fleumático, perdoa com muita dificuldade, passa a vida inteira para perdoar um negócio que falaram para ele. Uma voz. O fleumático é aquele cara calado, que não conversa demais, é uma pessoa fechada, tem poucos amigos, ruim de relacionamento. Então o fleumático e o melancólico nós utilizamos 4 temperamentos. O sanguíneo é aquele cara que quando chegou o sol, ô gente, beleza? Ô, tá tudo bem? Tem gente que chega assim, até no comércio, às vezes você está numa clínica, chega uma pessoa, ô, daí gente, tudo beleza? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O fleumático chega, senta no cantinho dele, fala nada com ninguém, fica quietinho ali, porque cada um tem o seu jeito de ser. O fleumático é uma pessoa que, na sua intimidade com pessoas, ele vai descer de 0 a 10, a 3, 4 no máximo. Presta atenção como isso é perigoso. Por que isso é perigoso? Porque quando ele for se relacionar com Deus, ele vai descer a 3, 4, como ele desce com as pessoas. Você nunca desce a 10 em Deus, se você nunca desceu com uma pessoa. Se você nunca se entregou na relação com uma pessoa a 10, não espere chegar em 10 em Deus. Porque as pessoas nos treinam na nossa relação com Deus. Eu amo a Deus à medida em que eu amo a terra, as pessoas aqui na terra. A Bíblia diz, ninguém pode dizer que ama a Deus se odeia seu irmão, ou então, se não sente nada por ele. Isso é mentiroso. Porque à medida em que eu me entrego nas relações aqui na terra, e elas são sofríveis, elas são difíceis, elas são cansativas, à medida em que eu me entrego nas relações aqui na terra, é à medida em que eu me entrego na minha relação de intimidade com Deus. A Bíblia diz que dos 2 mandamentos que dependem a lei e os profetas, amará o seu Deus todo o seu entendimento, toda a sua alma, todo o seu ser, todas as suas forças, e o semelhante a esse, amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu vou dizer uma coisa para você. A maioria das pessoas que geraram intimidade em casal, que até se deitavam nu com a sua mulher, mas não entraram na intimidade real da sua alma, a maioria que essas pessoas que não entraram na intimidade, elas perderam, presta atenção que eu vou te falar, elas perderam as suas relações, porque não é o fato de você deitar nu com alguém que gera intimidade, esquece isso. Intimidade é quando eu converso, quando eu tenho diálogo, quando eu me exponho a outra pessoa, quando eu
eu me preocupo em realizar a vontade de outra pessoa, quando eu me preocupo em dizer, você não vai sofrer mais por isso, é essa a sua vontade, é isso que você quer, eu vou me rasgar porque eu te amo e vou fazer isso. Ninguém pode dizer que é íntimo de Deus se não quer se rasgar, se não quer amar a obra de Deus e dizer assim, eu vou morrer por isso, Senhor. A gente diz de um amor, que tipo de amor a gente tem? Intimidade é você querer assim, puxa, isso o teu desejo? Fica tranquilo, os próximos 10 anos eu trabalho para você ter isso aqui. É isso que você quer? Eu vou fazer isso por você. Porque quando eu estou com alguém, na intimidade, eu quero dar para essa pessoa tudo que ela precisa, eu preciso conhecer essa pessoa. E as pessoas hoje não gastam tempo na intimidade com ninguém. Quando uma mulher vai falar, amor, você podia fazer isso, né, amor? Você podia melhorar isso? Eu falo, olha, isso é tua vontade, é teu jeito de ser. Eu não vou melhorar nada disso. Eu não vou me envolver com isso. A maioria das vezes que eu sabia do desejo da minha esposa para algumas coisas, claro que ela sabe que um monte de coisa eu não cumpri, porque não tinha condições. Nós vivemos felizes absurdamente, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você assim. Eu sempre falei para minha esposa, eu quero sentar e quero conversar com você até a gente rasgar o assunto. Mas nós não vamos até onde você quer, eu vou até onde eu preciso ir para te entender. E eu quero que você entenda como eu sou, porque não basta o homem ter que entender a mulher, e muitas vezes a mulher não entende a constituição do homem, o tempo do homem, a forma como o homem age. Tem gente que é ansioso, tem gente que é ansiosa e não entende. Então eu estou dando uma relação, e essas relações de intimidades que não acontecem com Deus, não acontecem com os filhos, não acontecem antes de casamento, arruinam todas as relações do mundo. A Bíblia diz em Hebreus 4, estava falando hoje com o Pedro Isaac sobre isso, que Deus é tão preocupado em que a gente acertemos as nossas relações, que Ele diz assim, exortai-vos, põe Hebreus 4:1, se eu não me engano é isso. Diz assim, portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, exatamente como aconteceu com eles, mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe o proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse a respeito do passa daqui, do sétimo dia tal, passa. E novamente não entrarão no meu descanso. Continua. Visto, portanto, que resta entrarem alguns daqueles naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determine certo dia, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado, hoje se ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração. Passa mais um. Amor, acha esse texto, eu acho que é Hebreus 4, o 3 ou 4. Exortai-vos todos. 3:13, coloca aí para mim, é um pouquinho antes do 4. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim que nenhum de vocês, essa tradução não é legal, porque ela fala, na tradução ou a outra fala, também não, tem outra. Isso. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia,
durante o tempo que se chama hoje, a fim que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus nos deu, porque nós somos irmãos, e nós não temos intimidade. Eu não posso chegar para esse menino que chegou ontem na igreja e dar uma dura nele, porque ele não volta mais na igreja. Eu não posso chegar para uma pessoa, a mulher do nosso querido que chegou ontem, dar uma exortada nela, porque ela vai embora, não volta mais, porque nós não temos intimidade. Nós não temos acesso, nossos corações não são dados uns aos outros, porque nós não estamos interessados em crescer, nós estamos interessados em que ninguém nos perturbe e que ninguém olhe os nossos pecados, as nossas distorções. Eu não posso exortar. Ninguém, o marido se exortar a mulher, fica 3 dias sem conversar. A mulher fica dura. Se a mulher exortar o marido, 3 dias em casa sem conversar também. Agora você imagina, se homem e mulher não pode exortar um outro, imagina a gente exortar um outro na rua. Falou, ô meu irmão, você é meu irmão, hein? Para de fazer esse trem aí, cara. Esse negócio aí vai te destruir. Pô, quem és tu para falar comigo? Quem és tu para me exortar? Deus olhou para a terra e deixou um monte de irmãos. Deus não deixou pessoas perdidas que vão fazer família a partir de um casamento. Nós somos irmãos, filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Todos nós aqui não somos irmãos de fé. Biologicamente, cientificamente, saímos do mesmo homem e da mesma mulher. Já provado isso. Então, se a Bíblia está dizendo que Deus se preocupa em que a gente se corrija, que a gente se exorte, que a gente melhore, e quem não quer corrigir, vai ficar pelo caminho. Agora, claro que tem que ser uma correção em amor, uma correção, sabe, de uma forma legal. Fala assim, gerar intimidade é muito duro. Não é fácil, porque a intimidade, tem uma frase no mundo que a intimidade é porque só dá BO. Ah, eu fiquei íntimo dessa pessoa, a pessoa atravessou o limite dela, me desrespeitou, marido desrespeitou a mulher, porque a intimidade faz com que as pessoas quebrem os laços de respeito. Então a gente tem que tomar cuidado, que intimidade não dá o direito para romper respeito com ninguém, que não dá o direito de esculachar ninguém. O que Deus está dizendo é que em amor, eu me preocupe com o irmão de uma forma que eu saiba falar para ele, e ele não ficar magoado nas exortações que um tem para o outro. E nós vemos uma terra que ninguém pode falar nada para ninguém. Na internet, eu não sou da cara da internet, mas eu sei que tem gente que compra uma briga de... O cara põe um trem lá, um emoji, ou uma palavra, e se o cara é famoso, tem 500 milhões de pessoas falando embaixo, discordando. E às vezes a pessoa está defendendo um princípio correto. Deus está preocupado de que forma a gente está produzindo esse governo nas nossas relações. Esse governo, porque intimidade fala de você, sabe, ir ao fundo para realizar a vontade do outro, servir o outro. Na palavra original da intimidade, do texto, deixa eu ver que texto eu vou ler aqui com você, depois eu te mostro. Ele fala que a intimidade é como serviço ao outro. É como você rasga tudo que você tem para servir ao outro. Deixa eu te falar uma coisa. Nem sempre as pessoas que você vai servir vai te devolver igual ou a mais. Normalmente a pessoa vai devolver a menos, ou nem vai devolver. Mas a ética do reino é que você serve porque você foi servido por Cristo. Já não interessa quem vai te devolver aqui embaixo. Jesus já te serviu. Você sabe por que eu sirvo o reino? Porque Jesus me serviu. Então não me interessa se o outro vai devolver, eu não preciso mais que o outro me devolva, porque ele já me deu o que eu precisava. Já me deu a salvação. E eu estou em busca disso. Então, intimidade que não resolve é um puro conhecimento de saber a vontade do outro e não estou nem aí com o que você pensa, se isso te magoa,
se isso não te realiza. Quando um casal casa, o marido tem que se preocupar em falar: amor, isso te faz mal? Amor, isso te prejudica? Amor, qual é o seu sonho? Eu não posso comprar um mundo, mas eu compraria fiado o mundo para minha mulher. Senão, não sei se o pessoal vende, mas eu compraria fiado o mundo para dar para ela que eu pudesse. Porque eu quero servir ela na essência, e ela sabe disso. A minha mulher sabe disso. E olha que eu sou um homem como qualquer outro, tosco, grosso, mal educado às vezes, esquisito, calado. Você entendeu? Mas ela sabe que quando eu olho para a intimidade que nós temos, eu não estou falando de intimidade sexual, já estou falando de intimidade de conhecimento da vontade do outro, que realiza a vida do outro. Eu olho para a vida dela e falo: amor, você quer isso? Eu falei: eu quero. Quando ela falou: eu quero, eu falo: cara, eu vou rasgar os mares e eu vou fazer isso aqui acontecer. A minha mulher sabe que em toda a história do nosso casamento de 29 anos, todos os carros que eu comprei, o melhor carro sempre foi para ela. E ela falava: não, você precisa viajar, você precisa de um carro. Eu falei: não, o melhor carro é para você. Mas eu não preciso. Eu falei: eu vou te dar o melhor carro. Desculpa eu falar, porque eu posso falar daquilo só do meu casamento, porque é daquilo de onde eu gero minha intimidade. Não posso dar outro exemplo. Mas eu tenho exemplo com os meus filhos, que já é uma intimidade diferente, mas eu procuro saber o máximo que eu possa ser bênção para os meus filhos e gerar uma intimidade que supra a vida deles. E não espero que eles me deem nada de volta, eles sabem disso. Respeito é normal, verdade é normal, integridade é normal, eu vou brigar por isso. Tá? Mas me devolver a quantia de qualquer ação que eu fiz, nunca esperei de ninguém. Mas é duro, eu sei que não é fácil você se envolver num relacionamento e não receber nem uma satisfação de volta. Eu sei que não é fácil. Qual que a gente fala quando uma pessoa faz isso? Fala: não vou mais me envolver com essa pessoa, nem conversar, nem entra na minha mesa, não senta na minha mesa. Concorda com isso, gente? A gente é assim. Normalmente é assim. Então a intimidade com Deus passa pelas pessoas. Vou terminar o fato da intimidade. Intimidade com Deus passa por pessoas. Se você não está disposto a se entregar por pessoas, ou nas relações com as pessoas, você vai viver extremamente, sem conhecer a profundidade de Deus. Porque eu desconheço uma pessoa ser íntima de Deus sem ser íntima de alguém na terra, sem ter relação. Nossos sentimentos são experimentados, são amadurecidos na relação com o outro. E eu quero terminar falando sobre adoração. Fala assim: 2 portas para que eu seja autorizado sobre a terra. Sabe qual que é? Primeiro, a intimidade. E segundo, adoração. A adoração vai me levar muito rápido à intimidade com Deus, sabia? Porque a Bíblia diz que Deus habita, Salmos 22, 3, diz assim: contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. E outra tradução diz assim, que ele habita no meio dos louvores. Habitar é morar, habitar é estar casado. Então, quando você, presta atenção no que eu vou falar aqui para você. Quando você levanta louvores na sua casa, no seu dia a dia, e você começa, todo louvor é direcionado a quem? Quando você canta um louvor, é direcionado a quem? A Ele. Quando você começa a cantar, você começa a adorá-lo. Toda canção você começa a adorá-lo. Por isso toma cuidado com louvores que adoram o homem, tá? Que são louvores de coisas emocionais. Mas todo louvor de adoração a Deus, que traz, honra a Deus, que faz ele ficar como um ser magnífico, é como se você estivesse cantando para o teu noivo. Se estivesse numa relação, de adoração. Isso vai trazer, vou te falar uma coisa séria.
Adoração traz algo que não passa, a intimidade de Deus melhora muito na adoração, que não passa pelo entendimento bíblico, por exemplo, ou de revelações bíblicas. Uma pessoa que começa a adorar, a música ela tem um poder de dobrar a nossa alma. A música tem um poder, os sons, eles mexem, nosso corpo é 75% de água. Som é vibração. E quando você começa a adorar com a letra que fala para o Senhor, sabe, Deus começa a habitar dentro de você, Ele começa a tabernacular, Ele começa, sabe, a mexer com você. E todas essas coisas da adoração fazem com que você consiga ouvir Deus mais fácil, ou orar para Ele rapidinho, você está em sintonia com Ele. Mateus capítulo 18, versículo 3, 18:3 diz assim, e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome recebe, em meu nome a mim me recebe. Deixa eu te falar um pouco sobre isso. Ninguém consegue acessar a Deus se não for na pureza. Na malícia, sabe, o pastor Damião um dia disse uma coisa interessante, ele falou assim, Peter, a pior coisa de um ser humano adulto no reino é ele ficar malicioso, ele perder a pureza, ele desconfiar de todas as pessoas, ele desconfiar de cada coisa que chega perto de si. Fica um malicioso, uma pessoa com medo de ser enganado. O malicioso é uma pessoa com dificuldade para poder acreditar. Você sabia que o malicioso não acredita em quase nada, porque ele leva tudo pela malícia? A Bíblia diz que ninguém verá o reino dos céus se não se tornar como uma criança. Quem que é uma criança? Você pega uma criança e fala para ela uma historinha que é impossível de acontecer, sabe o que acontece? Ela acredita. Uma criança acredita na sua história, e quando ela for grande, ela vai contar essa história para alguém. Meu pai contava uma história, ele falou, não filho, essa história é uma brincadeirinha, não existe isso daí. A criança não faz separação de realidades. Para ela uma palavra é uma palavra, ela recebe livre a palavra, ela recebe de coração aberto a palavra, porque a criança, ela não tem mais a machucadura da vida, das relações. Se tornar como criança é dizer assim, não gosto de você, mas não estou, sabe, assim, criança, quando ela não gosta, Você já viu criança que não gosta da gente? Fala, vem cá. Não, tio, eu não vou não. Aí lá no colo do outro, lá está se refestelando lá. Criança sincera. O que o reino precisa? De sinceridade, de transparência, para você receber as pessoas, para você, sabe? E a gente perdeu isso, e uma das orações que a gente tem na nossa adoração, sabe, a gente tem que voltar a adorar como criança a Deus, sem a malícia, sem a malignidade, o conceito errado, o conceito destruído, que as pessoas não são boas, que não vale mais investir em pessoas, que não vale mais ouvir pessoas. A Débora, eu convido para você também ouvir a pregação que a Débora fez, muito boa no Arena ontem, não é porque minha filha não, mas uma palavra muito poderosa que ela deu, sobre não pararmos de falar. As pessoas estão desesperadas, esperando uma fala sobre Deus. As pessoas estão com vazio o tamanho do mundo dentro de seus corações. As pessoas só não têm coragem de assumir isso. Se você chegar como uma criança, sem esperar nada de volta, porque criança não sai, a não ser que você prometeu alguma coisa para ela. Fala, vou te dar um pirulito. A criança sai, daqui 10, ela volta e fala, tio, cadê o pirulito? Mas você prometeu alguma coisa para ela. Mas criança, ela não tem um relacionamento baseado, sabe, esperando que você vai dar alguma coisa. Criança é livre. Então comece a pregar, comece a falar de Deus, comece a se envolver com as pessoas,
de uma maneira mais livre, porque assim você vai chegar mais livre diante de Deus. Quando você chega carregado perto das pessoas, você vai chegar carregado perto de Deus. Ah, mas pastor, Deus não tem que me descarregar, mas é a questão de acesso, é uma questão de liberdade, de como a gente chega a Ele. Eu sei que essa questão que eu tenho pregado, muitas vezes é cansativo de ouvir e reouvir, mas eu vou te falar uma coisa para você. Deus está procurando adoradores que são como crianças, que têm um perfeito louvor em suas bocas, que têm uma perfeita adoração, mas a gente está sempre discutindo conceitos. Ah, o que eu acho, o que eu não acho, o que eu acredito, o que eu não acredito. Quando é que Deus vai poder reinar livre? Falar, não, Senhor, eis-me aqui, estou pronto para trabalhar, estou pronto para me render a uma outra pessoa, estou pronto para servir, estou pronto para, ser enviado, estou pronto para poder aprender, estou pronto, eu te amo, Deus, sem reserva, sem porquê, sem vírgulas. Mas não, a gente põe muitas vírgulas. Senhor, quando eu amar, quando eu começar meu relacionamento, quando eu prosperar, quando eu me sentir curado. Você nunca vai estar curado. Deixa eu te falar, a gente se cura no processo, a gente se entrega no processo, a gente cresce no processo, mas na intimidade, na transparência, na humildade de uma criança, na simplicidade de uma criança. O reino não é uma filosofia muito complicada. Amar o próximo é complicado. É complicado para nós que está cheio de dores e de que, como a gente não perdoa, a gente não recebe perdão. A gente é crítico e a gente não consegue sair da crítica. A crítica já é uma dor não curada. A crítica já é uma destruição da realidade sua. Nada está bom, nada está legal, nada funciona legal. Peraí. Quando foi que funcionou? O mundo sempre teve guerra, o mundo sempre teve pobre, sempre teve gente rica, sempre teve doença, sempre teve miséria, sempre teve Deus no céu. A única coisa que Deus espera é que sobre a terra a gente passe a governar melhor nossas casas. Eu queria terminar com isso. Salmo capítulo 8, último versículo. Salmos capítulo 8, versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer esmurecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deixa eu te falar uma coisa para você. Eu acho que esse salmo fala muito, da ideia que o salmista falou: quem sou eu para que o Senhor visite? Mas ele sabia, com toda certeza, que Deus tinha um coroado, com uma coroa de glória. Mas a glória nunca vai ser sua. Deixa eu, só terminar de falar isso. Comece a realizar a intimidade das pessoas que estão perto de você. Comece a gerar intimidade com elas. Comece a falar como você se sente. Qual é a sua vontade? O que eu posso fazer para melhorar? Comece a falar com as pessoas. Comece a se dividir. Comece a ouvir as críticas das pessoas. Comece a orar a Deus e falar: Senhor, eu quero ser melhor nos meus relacionamentos. E junto disso, traga louvor, adoração, ouça o máximo de louvor, cante o máximo de louvor, porque a sua alma vai se abrir para isso. Qual é o melhor momento do culto, gente? Fala para mim. Qual é o melhor momento do culto? Fala oferta, não, brincadeira.
Louvor, não é o louvor que você canta, você adora, não é o melhor momento, o momento que a alma parece sai, extravasa, ela vaza para cima. O melhor momento é o louvor. Deixa eu te falar, você gosta de música, eu não sei que tipo de música você gosta, mas quando você gosta de uma música, você vai lá tocar, ou cantar essa música, ou ouvir essa música, ela traz para você uma coisa gostosa no coração. Por exemplo, não o sertanejo de hoje em dia, mas o cara quando ouve uma música raiz, sertanejo lá atrás, entendeu? Aquilo fala da natureza, do amor, entendeu? De alguma coisa. Sempre o sertanejo lá atrás era um sertanejo raiz que falava da cultura do sítio, da fazenda, né? Quem nasceu na fazenda, quando ouve uma música sobre isso, seu coração volta lá na infância. Volta lá na infância, lembra do sítio, lembra da vaca, lembra do boi, lembra do sabe? Porque está registrado na alma. A Bíblia diz que Deus fez o homem, Salmo 150, versículo 7, todo ser que respira e louva o Senhor. A Bíblia diz que nós fomos feitos para o louvor da glória do Senhor. Quando você louva, você entra no mesmo ambiente que Deus está, no trono dele. Quando você é o mesmo ambiente, você fecha os olhos e Deus começa, sabe, a música de Deus. Está vendo esse som aqui no teclado? Pode ter uma música que tem a mesma nota aí fora, mas o cara que criou essa música, criou dentro do ambiente do mundo espiritual. Quando vai sendo dedilhado esse som, você vai entrando dentro do ambiente em que o Deus está ali, a glória dele está ali. E eu queria que você entendesse muito sobre isso. Estar autorizado, eu quero terminar com essa frase, é estar em intimidade e em adoração com Deus. Porque na adoração e na intimidade com o Pai, você vai realizar a vontade dele. Sabe o que é o meu desejo para vocês? É que eu veja você ganhando vidas, sentando com pessoas na varanda da sua casa, abrindo a Bíblia e dizendo assim: eu quero te falar sobre o poder e a glória de Deus. Você vai ter problemas ainda para resolver, você vai ter situações não realizadas na sua vida, mas você vai falar: um dia alguém sentou comigo e falou da glória de Deus para mim. Você põe um louvorzinho ali no seu celular, fecha, olha, vamos orar, faz a pessoa orar. O dia que você começar a se doar, porque o nosso Deus é um Deus de adoração, nosso Deus é um Deus de adoração. O dia que você começar a se doar, você vai ver que bom é se doar. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Pai, nós te damos graças, Senhor. Tu és digno de toda a nossa adoração. Pai, eu declaro sobre a vida de cada pessoa, de cada um que entrou nesse lugar, nessa noite. Passa, Senhor Deus, teu manto de cura, de restauração. Seca-se as doenças. Eu declaro em nome de Jesus, em adoração ao teu nome. Eu declaro, Pai, que aquele que está necessitado seja, Senhor Deus, levantado de onde ele está, seja colocado sobre príncipes, assentado à mesa de reis, Pai. Eu declaro, Pai, que toda pobreza, seja ela emocional, seja ela, Senhor Deus, espiritual, seja ela financeira, seja ela de qualquer área, Pai, seja quebrado todo espírito em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, sobre as vidas de cada pessoa que está nesse lugar, um tempo, Senhor Deus, das tuas manifestações, da tua glória, das tuas mãos poderosas, anjos do Senhor sendo enviados, Senhor Deus, ministrando durante essa semana, durante esses meses, trazendo, Senhor Deus, uma novidade de vida, que um milagre se abra, que haja um coração, Senhor Deus, cheio de fé, um coração que aprenda que quando nós estamos contigo, não há impossível, não há como não acontecer os milagres, não há como não acontecer, sabe, nossos sonhos. Que a tua glória venha sobre a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. O Senhor derramou desde o início desse culto
sabe, ministrações celestiais, como uma chuva caiu sobre a vida de cada um. Que eles sejam, Senhor Deus, sabe, revirados no seu conhecimento da Tua palavra. Que eles busquem nessa semana uma intimidade, não só, Senhor Deus, nos céus, mas também em casa, com as pessoas. Que eles aprendam, Senhor Deus, que o Senhor não quer um filho que é íntimo só contigo, mas o Senhor quer um filho que seja íntimo com todos aqueles que dependem da sua autorização, do seu governo. Como o Senhor nos ama, o Senhor nos entregou a sua própria vida. Ele quer que cada pessoa no seu governo ame e se entregue para pessoas, para poder libertar, para poder salvar, para poder restaurar, para trazer entendimento, para trazer luz. Porque cada um de seus filhos aqui, cada um de nós somos a luz, sabe, para essa terra, somos o sal dessa terra. Usa, Pai, cada um nessa semana de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural, de uma forma, Senhor Deus, jamais pensada por cada um. Guarda-os do mal, livra-os, Pai, do mal, seca-se toda enfermidade em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que haverá, Senhor Deus, anjos guardando a entrada e a saída deles em cada lugar. Fortalece as decisões tomadas nesse culto. Que aquele que quer ser livre de qualquer vício seja quebrado hoje em nome de Jesus. Essa cadeia, essas correntes se quebram hoje no poder do nome de Jesus Cristo. Pelo sangue poderoso, passa, Pai, sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês grandemente. Dê um abraço nos irmãos. Que o Senhor te leve para casa. Sabe, ter uma semana poderosa, em nome de Jesus.